Olá, começa agora mais uma edição do Conexão Caixa e hoje o bate-papo vai ser com o nosso diretor institucional, Dr. Luiz Paulo Moreira, ele que é lá de Pouso Alegre, ele que tem visitado várias obras que a CAAMG tem desenvolvido nas subseções. Então, como ele é diretor, um dos nossos diretores institucionais, ele tem esse braço de percorrer os 4 cantos de Minas. Eu já agradeço a sua participação aqui no podcast Conexão Caixa, que é o podcast da Advocacia Mineira. É um prazer recebê-lo, doutor Luiz Paulo. O prazer é meu com essa equipe maravilhosa aqui, né? Até que enfim, né? Custou, né? A gente está convidando ele há um tempão. Agora ele conseguiu uma brecha na agenda, mas é muito difícil também, né, doutor? A gente corre, né? Minas Gerais, como que você falou, né? A Caixa Extensa está nos 4 cantos de Minas. E até eles falam aí, né? Que Minas é maior que a França. Então a gente tem que correr o mundo, né? Tem muito chão para percorrer, né? Acho que funciona por aí. E no seu trabalho como advogado, em toda Minas Gerais, você tem essa oportunidade de percorrer as cidades e as obras. Como é que tem sido isso, doutor? Vamos falar da minha advocacia primeiro, porque é por causa dela que a gente está aqui hoje, Verdade. Né? É uma profissão que eu amo, né? Apesar de vir de família de militar, meu pai é militar, sempre queria que eu fosse militar. Cheguei a fazer a prova para o CFO, passei, mas não, fui dar para advocacia, que era um sonho. Morava desde pequeno perto da faculdade de Direito, era um sonho que a gente pretendia e graças a Deus eu alcancei esse sonho, né? E desde então, advogando, logo depois de formado, começamos a advogar. São quantos anos na advocacia? Você, que é advogado, especialista em direito público e também direito consumidor, correto? Sim. Comecei logo que eu colei grau em 90, tirei minha carteira em 91, né? De lá para cá não De lá para cá, não parei mais, né? Não parei mais. Aí começamos a advogar para alguns entes públicos também, né? E me especializei também na relação de consumo no Código de Defesa do Consumidor. Então, desde então, trabalhando nessas duas áreas. Obviamente, no começo da advocacia, a gente é um verdadeiro clínico geral do direito, né? Eu cheguei a fazer ações cíveis, né? Criminais também, penais. E, obviamente, com o tempo, a gente tem que especializar numa outra área para a gente poder sobreviver. Porque também abraçar o mundo com as pernas não é o correto. Ainda mais o direito, que você mexe com a vida, você mexe com a propriedade, você mexe com a liberdade das pessoas. E isso é primordial. Não é à toa que a nossa profissão tem status constitucional. Está lá no artigo 133. Que a advocacia é essencial, é indispensável à administração da justiça. Porque sem o advogado ou advogada, não existe justiça, não existe juiz, não existe promotor. Nós somos essenciais, né? E isso a sociedade tem que reconhecer, né? E as entidades, os entes públicos também têm que saber disso, principalmente o judiciário, que muitas das vezes nessa luta do dia a dia da advocacia... Às vezes há um desgaste na relação, né, doutor Luiz Paulo? Você que está há tantos anos aí atuando, né, como advogado, você também está dando um conselho para a jovem advocacia, sugestões aqui nesse nosso papo, né, a respeito da especialidade, né, da necessidade. Pode atuar como quase um clínico geral, como você exemplificou, mas é preciso já escolher o seu ramo e deslanchar nele, né? E tem que ser assim, como eu disse, prestar serviço de qualidade. Eu sou só um instrumento de se fazer justiça. Então, o advogado ou advogado, quando começa na profissão, você tem que ter esse tirocínio. Obviamente, tem que se sustentar com a advocacia, tem que pensar nos honorários, tem que pensar num bom contrato, não é? Tem que pensar na ética também, é primordial. A ética, tem que ter ética com o companheiro, do seu colega do lado, com as partes, né? Lealdade processual, isso é muito importante. Obviamente, você pode usar os meios que a lei te faculta para defender o direito do seu cliente, né? Mas, tendo essa lealdade, isso é muito importante, né? Aí, por exemplo, a criminalização da advocacia criminal. Isso é horrível, que muitas das vezes a pessoa alia o cliente dele, aquele que praticou um crime, com o advogado. Não, eu não sou a favor do crime. Não sou a favor do crime. Muito pelo contrário. Mas todos têm direito... Todo mundo tem o direito à defesa, tem o direito ao processo, ao devido processo legal. É por isso que eu brigo. É por esse direito dele ter acesso à justiça, dele ter os direitos deles garantidos. Se ele é culpado ou não, é o juiz que vai decidir. Mas que eu vou brigar pelos direitos daquele meu cliente, eu vou. É um direito dele. Não concordo muitas vezes com o que ele fez. Mas eu vou brigar pelo ele ter o direito dele pro resto da vida dele. Aquele que precisa da assistência
judiciária do advogado, ou até mesmo da defensoria pública, ele tem que ter a noção que o advogado ali, ele está representando o cliente dele. Ele não pode até coadunar com aquilo que o cliente dele fez, mas ele vai brigar pelos direitos dele, né? Então tem que ser assim, não só no criminal não, mas também no civil ou qualquer coisa. Eu, por exemplo, na minha concepção, acho que a maioria da advocacia tem que ser, até porque está no nosso estatuto e lei. Se você é procurado por um cliente, você tem que orientá-lo, ele, conforme a lei. Eu não posso, por exemplo, garantir um resultado, uma demanda. Não posso. Sim. Causa ganha, né? Não existe isso. Se tiver algum advogado que fala causa ganha. Quando eu vejo que não tem aquela possibilidade na justiça de sair vencedor, eu falo com ele, eu costumo chamar de filho, uma maneira carinhosa. Ô filho, não, você não vai ter sucesso nessa demanda, porque a maioria é assim, se assado, o julgado é esse, a jurisprudência fala contra, então se eu fosse você... Agora, você tem liberdade de procurar outro profissional. Aí fica a critério dele. Mas só que a gente tem que sempre alertar as pessoas. E eu digo muitas das vezes que eu vou falar para você aquilo que não é bom ter ouvido, não. Sim. Aquilo que eu não queria ouvir, de repente, né? E de mim você não vai ouvir. Não vou falar para te agradar. Isso você não vai ouvir de mim, não. Isso é transparência na relação, né, doutor? E tem que haver confiabilidade, né? E o cliente também tem que falar a verdade pro advogado, porque não, o advogado é o padre, tem que falar a verdade, né? Eu já falei, você tá mentindo, já falei, você tá mentindo. Não, Luiz Paulo. Vai ver. Não mente pra mim, não. É pra duas pessoas que você não pode mentir, pra sua mãe e pro advogado seu. O resto você pode falar pra quem você quiser. Claro, uma brincadeira, mas você tem... Mas é uma brincadeira que até aproxima, né? Aproxima, assim, o cliente. E advocacia é isso que eu amo. Tem jeito. E como é advogar no interior? De lá pra cá, o que você observa de avanço, de ampliações de possibilidades para a advocacia mineira? Evoluiu muito, né? Evoluiu muito. E antigamente a advocacia era mais naquele tete a tete, no boca a boca, principalmente nas cidades do interior. Você era indicado ao seu amigo, né? O primeiro divórcio que eu fiz, logo que eu comecei a advogar, foi do amigo. Deu tudo certo? Deu tudo certo, tranquilo. Foi um divórcio consensual. Nem na época não tinha nem divórcio, era separação judicial. Com a emenda constitucional, você pode divorciar direto, não tem problema nenhum. No próprio cartório, né? Mas antigamente tinha que separar primeiro, para depois divorciar. E eu cheguei a fazer o primeiro divórcio, a primeira separação foi do amigo. Quer dizer, foi aí que começou a advocacia ali. Né? No boca a boca. Aí, hoje também tem isso, né? Mas é bem menos. Hoje tem os meios sociais, as redes sociais, a internet, Instagram, Facebook, né? Que o advogado pode divulgar aí, que a gente chama de marketing jurídico. Obviamente, esse marketing jurídico, ele tem um limite... Né? Mas tem um provimento, né, do Conselho Federal da OAB que regulamenta o marketing jurídico. Como é que o advogado tem que divulgar aí o seu trabalho. Divulgação, né? Sim, o advogado ele tem bastante limitações, mas a internet está aí, esse grande universo. E tem que ter limite, até porque o próprio estatuto nosso proíbe a captação de clientela. Né? Eu estive na presidência da subseção de Pouso Alegre por 2 mandatos. No nosso primeiro mandato, justamente, foi isso, combater essa irregularidade no marketing jurídico. Tinha escritórios com outdoors na cidade. Isso era um absurdo. Aí, o que a gente fez na nossa primeira gestão? Conscientizar a advocacia local que não poderia. Aí, chamei esses escritórios, em vez de instaurar um processo disciplinar, não. Eu fiz um TAC com eles. Notifiquei cada escritório, cada advogado. Falei, gente, vamos dar oportunidade para vocês se redimirem, então vamos fazer um termo de ajustamento. Se você quiser, você não era obrigado. E hoje esse TAC é regulamentado. Que bacana. Então, eu não sei se começou com a gente lá em 2016 em Pouso Alegre, eu não sei. Eu não vou falar que esse filho é meu, porque eu não tenho essa certeza. Mas eu lembro que em Minas Gerais não tinha. E foi em 2016 que nós começamos a fazer esse trabalho de conscientização da advocacia de Pouso Alegre no que se refere ao marketing jurídico. Os limites que tinha. Obviamente que o Conselho Federal passou alguns anos depois, aumentou um pouco esse leque. Regulamentou. Foi até melhor. Okay? Pelo menos. Mas na época a gente conscientizou muita gente em Pouso Alegre e deu certo. E eu prezo, antes de a gente punir, a gente tem que educar. Por falar em educação, eu gostaria de perguntar a respeito de educação continuada, as iniciativas de educação continuada aqui da Caixa de Assistência que você poderia falar para a advocacia. Minas é pioneira nesse sentido, como é pioneira em outros campos. Mas essa educação continuada, esse aprimoramento da advocacia é muito importante. Também temos essa parceria com a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, eu nunca tinha visto isso. Né? Essa parceria da Caixa com a ESA é fantástico. E como eu disse no começo aqui, quem sai ganhando é o seu cliente.
É o jurisdicionado, por quê? O advogado especialista, ou mesmo estudioso, e a OAB e a Caixa, ajudando nesse aprimoramento profissional, quem sai ganhando é o cliente. Mostra mais conhecimento jurídico. E quem está protegido é o seu cliente, é aquele cidadão que precisa de uma assistência judiciária, no mínimo, para ele brigar pelos direitos dele. No mínimo. Porque aventura jurídica não existe. O direito ou ele existe ou não existe. Então, é bom você ter um profissional bem preparado e a Caixa já pensando nisso aí também, né? Fez o CREAS 1, tem essa parceria também com a ESA, é fantástico. Né? Então, a Caixa não é só assistencial. O objetivo dela é assistencial, mas assistencial também no aprimoramento. Acho que isso é muito importante. É verdade. Né? São muitas vantagens, Sim. auxílios e benefícios para a advocacia Perfeito. mineira, né? Estamos Bastante. aí disponíveis Graças para atender a a Deus. toda a advocacia. De que forma você acha que, por exemplo, os advogados eles podem se engajar mais ativamente com essas vantagens, auxílios e benefícios aqui oferecidos pela Caixa de Assistência? Eu vou falar porque eu participo do sistema OAB Caixa já tem mais de 20 anos. Eu, na minha subseção Pouso Alegre, eu comecei desde de comissão de esporte, eu sempre gostei de esporte, jogar bola, tal, essas coisas. Sempre gostei e eu comecei há muitos anos atrás, então, de 20 para 25 anos, mais ou menos. Então, desde então, eu participo desse sistema. Né? E como eu sempre morei em Pouso Alegre, claro, mudei para lá pequeno, mas posso me considerar um cidadão pouso-alegrense, essa evolução da advocacia do interior não existia. Não existia. A advocacia era só capital. Tudo bem, tinha advocacia no interior, mas a gente via uma distância muito grande. Aí, como eu comecei a participar dos quadros, desse sistema, depois fui ser conselheiro e tal, e comecei a participar da subseção, aí eu via essa dificuldade, essa distância, não digo dificuldade, essa distância, não é só distância de Pouso Alegre a BH, que são 400 quilômetros. Essa distância física era o de menos. Tinha que ter uma boa vontade de quem estivesse aqui no comando da OAB Mineira, tivesse essa visão. Né? Aí, quando a gente assumiu a OAB em 2016, em Pouso Alegre, na presidência, eu passei por todos os cargos lá. Se eu não estiver enganado, eu sou o único advogado inscrito na subseção que já esteve em todos os cargos da subseção, fui eu. Acho que não teve outro. Né? Então, eu sempre participando desse sistema. Quando eu entrei em 2016, na época o presidente da seccional mineira era o Antônio Fabrício, que hoje é o ministro do TST, o grande doutor Fabrício, nosso amigo. Ele começou a interiorizar a OAB. Esse processo começou com ele, com a interiorização. Né? Então, aí a advocacia começou a ser mais plural, vamos falar assim. E o doutor Antônio Fabrício começou a expandir, começou a reformular a OAB do interior, né? E a gente via isso. Agora, com a gestão agora do Sérgio Leonardo com o Gustavo Chalfun, aí retomaram essa interiorização. E hoje isso é muito importante, porque a diretoria da Caixa, só para você ter um exemplo, é toda do interior. Então, isso que nós estamos falando, quer dizer, essa gestão agora veio mesmo bater o martelo de vez e falar assim, não, a advocacia também não, ela é do interior, junto com a da capital. E isso mostra, né, a visão que os nossos gestores têm, Gustavo Chalfun e Sérgio Leonardo. Vendo o quê? Que a advocacia do interior também merece. É o que está acontecendo. Seu reconhecimento. É o que está acontecendo. É aí que vem, foi o que você falou agora das obras, né? Que a gente já rodou vários lugares aí vendo que a Caixa, né, adquirindo imóveis ou reformando imóveis para sedes de subseções do interior. Mesmo aquela subseção que tem 50, 100 advogados, ter só um local para eles se reunirem, que muitas das vezes ele não pode ter um escritório, tem seu lugar para você poder atender seu cliente. Isso aí só existia na capital. Agora isso dá uma autoestima muito grande ao advogado do interior, não é, doutor? De fato. Então, essa interiorização da OAB, vamos falar assim, se deve muito a esse esforço conjunto dos dois. Né? O Antônio Fabrício começou em 2016, jogou um tijolo da semente, a árvore começou a crescer, mas ela deu uma paradinha, mas agora está dando os frutos aí, fantástico. E a Caixa tem uma grande parcela nisso aí, né? Nesse desenvolvimento da advocacia do interior. Que bacana, né? Esse sentimento também, né? É um reconhecimento das subseções e também uma alegria no coração
da diretoria e dos dirigentes do sistema OAB Caixa que tem se desdobrado para que essa ampliação, né, da interiorização de Minas aconteça mesmo em todos os cantos de Minas. Vamos falar um pouquinho de Pouso Alegre? Pouso Alegre vem inauguração por aí, né? Você pode contar pra gente? Então, menina, dia 14 agora de agosto, né? Vai inaugurar a nova sede lá. Né? Era um sonho nosso e foi uma luta árdua, viu? Nossa Senhora, eu falo e eu fico emocionado porque foi uma luta, é uma luta mesmo. Não foi fácil. E Pouso Alegre, ela conta com quantos, mais ou menos, advogados inscritos? Olha, pelo que eu sei, são mais de 2.000 inscritos. É grande, né? É grande. Uma das maiores? É a maior do sul de Minas, está entre a sexta ou sétima do estado, eu acho. Né? Bastante inscrito lá, e ali é um polo regional também, né? Então pega ali Pouso Alegre, até eu faço uma espécie de uma cruz, né? Pega ali Itajubá, Pouso Alegre, tal, São Gonçalo, aí desce o Extremo lá no sul de Minas, aí pega uma parte para cá, tal, pegando as estradas que eu faço, mas são a regional, vamos falar regional ali, tem umas 16 subseções, 17 contando com a Pouso Alegre. Então, né? Pouso Alegre é o polo, né? É o polo né? ali, daquela região. Obviamente, tem Poste Caldas, tem Varginha, que são as outras 3 subseções ali, que são polos também. Mas dessas 3, a maior é Pouso Alegre. E tem que ter uma sede condigna com o que Pouso Alegre merece, né? E essa foi a nossa luta quando a gente estava na presidência, né? Hoje a presidente lá, minha amiga Graziela Brianese, fazendo um trabalho fantástico com a sua diretoria e o seu conselho, e as suas comissões que são importantes também nesse contexto todo aí, está fazendo um baita trabalho, estão terminando de construir lá, mas foi uma luta, viu? É no centro de Pouso Alegre, na Rua Bom Jesus, é no centro mesmo, lugar de acesso fácil. O prédio tem 1.820 metros quadrados, se eu não estiver enganado, é bem grande. Tem estacionamento embaixo, que vai ser, além de carro, também estou querendo fazer um espaço multiuso para eventos. O primeiro andar, auditório, acho que para 230, 250 pessoas mais ou menos. O segundo andar vai ficar só para caixa de assistência, os escritórios compartilhados. Do jeito que Pouso Alegre merece, né? Sempre mereceu. E eu digo luta porque nada contra as gestões das seccionais anteriores, pelo amor de Deus. Cada um fez o seu trabalho e cada um merece o seu reconhecimento na história. Só que essa história de hoje, ela tem que tirar o chapéu para ela, porque começou com a luta nossa lá em 2016, para poder ter isso. Eu falo nossa porque era da minha turma, e sempre o pessoal de Pouso tentando, né? Parecia uma dificuldade a outra, mas a gente sempre lutando. Aí o Sérgio Leonardo, o Gustavo Chalfun falaram, não, a gente não pode deixar Pouso Alegre para trás. E conseguimos adquirir a sede lá e tá aí sucesso. E falamos agora de esportes, né? Você que é um praticante de esporte, assíduo, né? Vamos falar do Jean um pouquinho? O Jean que está na agenda aí da advocacia mineira, né? Quais expectativas para o Jean? São excelentes, né? São excelentes. Mas eu não posso deixar de falar também rapidinho que a Caixa é assistencial. Então ela vê a saúde do advogado e da advogada. E o esporte está nesse contexto. Exato. Nós temos o Calmamente, né? Que não é só essa assistência, não é só física, monetária. Com a gente tem vários auxílios, né? Tem. Mas ela também, a gente frisa também muita saúde, e a saúde, o esporte está entre elas. E mental. O mental nós temos o Calmamente, com sucesso total, a gente tem mais de um ano. É verdade. Né? Aí temos também o Conecta Einstein, que é a consulta ao vivo. O aplicativo, né? Eu disponível já precisei. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu já usei. Fantástico. Coisa de louco. É um troço assim, de outro mundo. Em Minas Gerais, só que em Minas que tem. Outro estado não tem. Benefícios dessa gestão, né? Tem uma vacinação da gripe, nós estávamos conversando antes aqui, né? Que é a única do estado do Brasil que é o advogado e advogada. Tem gratuidade. Tem gratuidade, né? Nos outros estados não tem. Então, a Caixa visa isso. Não só a saúde mental, mas também física. E nessa física entra o Jean, né? Que é esse congraçamento entre os advogados e advogadas de Minas Gerais inteiro. E a classe tem que entender, né, que hoje a estrutura não é mais adequada. Essa gestão está sendo tão inclusiva, mas tão inclusiva, né, que hoje não tem mais espaço físico para receber todo mundo mais. Então a gente dá um jeito aqui, outro jeito ali, né? A gente está sempre pensando bem na advocacia mineira. E essa inclusão, né, esse verbo incluir faz parte vamos falar do tema dessa gestão, né? Justamente isso, essa palavra incluir, o que aconteceu? O acesso foi maior. Eu
estou no JAN, esse JAN é o 12º que eu vou participar. Antigamente, aquele JAN raiz, reunia só o pessoal lá no SESC, aquele negocinho mais informal, mas o negócio tomou uma proporção tão grande que não tem como fugir disso mais. E isso é o quê? É o esforço nosso, da Caixa de Assistência, né? Capitaneada aí pelo Juliano, que está na chefia dessa coordenação e com sucesso, né? E será um sucesso de novo. Os 2 anos anteriores foram. E esse ano não vai ser diferente, né? E com certeza vai... Como disse, a palavra é sucesso. Disputadíssimo, né? né? Disputadíssimo, As né? subseções estão se preparando muito, hein? E eu, infelizmente, eu fiz a cirurgia recentemente, não vou poder participar de nenhum esporte, mas eu vou estar lá contribuindo de outra forma, né? Mas eu participei até ano passado, até eu joguei futebol e tal, mas agora, como se diz... Pendurou a chuteira? Pendurei a chuteira. Eles até brincam comigo, o povo é brincadeira. Fala, Luiz, quem viu, viu. Quem não viu, só no DVD, né? Eu sou da época do DVD, da fita VHS, que a coisa, o pessoal pega... Vamos abafar o caso, que tem a jovem advocacia que não conhece. Não conhece. VHS. Uns podem falar do YouTube, então falar, quem viu, viu. Quem não viu, só no YouTube. Tá, eles pegam no pé. Não, gente, o futebol mesmo acabou. Mas eu adoro futebol, mas a gente está lá para ajudar, a gente faz parte dessa comissão também, né? Como eu falei, capitaneada pelo nosso Juliano Almada, está sendo muito bem conduzida, e com certeza o JAN vai ser um sucesso e repetindo. E isso aí é saúde, gente, esporte, né? Isso aí é saúde, tá? Então, a Caixa está aí para isso mesmo, para dar todo esse suporte, porque a advocacia merece e necessita. Até quando a gente roda pelo interior, aí a gente fala que vai fazer falar sobre os benefícios da Caixa, alguma coisa nesse sentido, eu até falo, o advogado bem assistido pela instituição dele, seja pela Caixa ou pela Ordem, tanto em estrutura organizacional dele prestar o serviço dele, mas também a saúde mental e física, quem ganha é o cliente dele. Isso eu vou falar sempre. Sempre, né? Porque o advogado de bem com a vida, bem na cabeça, bem no físico, trabalha muito melhor. Melhor. Descobre soluções muito melhores para cada caso concreto, né, doutor Luiz? O meu caso, por exemplo, da cirurgia que eu fiz, plano Unimed OAB. Então, experiência própria. Própria. OAB, CA mais saúde, doutor Luiz Paulo aqui. Inclusive, quando eu operei a coluna uns anos atrás, foi pelo Unimed OAB. Eu operei no Biocor aqui em Belo Horizonte, em Pouso Alegre. Me trouxeram aqui, fiz cirurgia aqui, há muitos anos atrás. Esses foi tudo Unimed OAB. Unimed Caixa. Então você vive esse sistema OAB, como você bem falou, né, doutor Luiz Paulo? E há muito tempo. Quer dizer, você vê com felicidade isso, que a gente está aqui para ajudar o advogado. E nos procure, temos as redes sociais, né? São bem ativas, né? O advogado tem que saber dos seus direitos, só entrar no site, temos o Instagram. Hoje a comunicação está tão fácil, está fluindo com tanta facilidade. Né? Quando chega um advogado amigo, fala, Luiz Paulo, mas eu não sei desse benefício. Meu, como é que você não sabe, rapaz? Tá lá no site, pelo amor de Deus. Faz isso comigo, não. Até brinco e tal, mas e graças a Deus, nós estamos alcançando, né, a maioria da advocacia. Estamos no começo ainda, mas estamos atingindo o nosso objetivo. E o advogado tem que saber também dos benefícios que a Caixa oferece, né? Gente, a gente infelizmente tem que chegar ao final, mas o bate-papo estava tão pra cima aqui que a gente ia ficar aqui mais 2, 3 horas. Mas já vou deixar de pronto aqui um convite pro doutor Luiz Paulo voltar pra gente falar mais um pouco de carreira. Ele que tem tanta experiência no direito público há tanto tempo, então ele também pode compartilhar conosco isso, mas hoje a gente optou em falar mais das questões dele como diretor institucional, mas ele passou um pouquinho por tudo, né? A gente bate esse papo e vamos bater mais papo com o doutor Luiz Paulo, com todos os diretores da Caixa, e a rádio CAMG é a rádio da Advocacia Mineira, então já fica o convite aqui para você, advogado do interior, falamos tanto do interior aqui, né? Foi nossa tônica no bate-papo. Vem, quando tiver em Belo Horizonte, quando for visitar o sistema OAB, a sede do OAB, a Caixa, passa aqui na rádio para conhecer e bater um papo com a gente. E pode precisar da gente, pode contar, tá? Só instalar o dedo que eu venho correndo. Não tem problema, não. A gente está aqui, como disse, para servir. Né? Muito obrigada, doutor Luiz Paulo, e até a próxima. Obrigado vocês. Obrigado mesmo.